Nessa aula nós vamos tratar sobre as características dos bens públicos. Vejamos as principais características porque pode ser cobrado em sua prova. De acordo com o Código Civil, nós vamos deparar com a imprescritibilidade, com a impenhorabilidade, com a não onerabilidade e com a inalienabilidade. Então os bens públicos são imprescritíveis. Isso significa que se uma pessoa invadir um bem público de uso comum, uma rua, uma praça, ou invadir um prédio de uso especial, por exemplo, uma delegacia, ou invadir um bem dominical, por exemplo, uma biblioteca abandonada, por mais que ela fique 10, 20, 30, 40 anos, não haverá nunca uso capião. Por quê? Os bens públicos são imprescritíveis. Há a imprescritibilidade. Não podem ser adquiridos por uso capião. Por isso que você tem que identificar quais são os bens públicos e quais são os bens privados. Aquela aula que nós tratamos sobre isso, que está previsto lá no artigo 98 e seguintes do Código Civil, vale a pena você revisar. Quando nós falamos da impenhorabilidade, nós temos que os créditos da fazenda pública devem ser satisfeitos através de precatório. Então os bens públicos não podem ser penhorados. Muita atenção, porque nós temos a sociedade de economia mistas e as empresas públicas que têm bens privados. Agora, se a sociedade de economia mista ou as empresas públicas exercerem atividade pública em caráter não concorrencial, ou seja, eles atuam sem concorrência, eles também, os bens deles não podem ser penhorados e terá que ser satisfeitos através de precatório, conforme previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Lembre-se de que as empresas públicas e sociedades de economia mista que atuem em prestação de serviços públicos em regime não concorrencial, como eu disse, também são impenhoráveis. Na onerabilidade, isso significa que os bens públicos não podem ser dados em garantia. Não podem ser dados em garantia. E a inalienabilidade, bens afetados não podem ser alienados. Muita atenção que nós temos bens de uso comum, bens especiais e bens dominicais. Os bens dominicais são aqueles que não estão exercendo uma finalidade de interesse público. Exemplo, um terreno baldio que é da prefeitura. Esse bem dominical, ele pode ser alienado desde que observe prévia avaliação, licitação. No caso de imóveis, tem que ter a prévia autorização legislativa conforme artigo 17 da Lei 8.666. Se eu tenho um bem dominical, significa que ele não está atingindo a finalidade. Eu chamo que ele está desafetado. Tenho bens afetados, aqueles que têm a finalidade de interesse público, e os bens desafetados não têm a finalidade, estão abandonados. Um prédio, por exemplo, que era de uso público e pegou fogo, foi inclusive cobrança na prova da FGV, uma biblioteca. Então, por mais que as pessoas invadam, não há uso capião. E esses bens que foram desafetados, esses sim podem ser alienados. Vale a pena a leitura agora. Faça a leitura dos artigos 98 e seguintes do Código Civil, que trata dos bens públicos. Com isso você vai garantir uma questão na sua prova. Até o próximo vídeo. Se você está cansado de estudar para a prova da OAB e não conseguiu ainda a sua aprovação e a grana está curta, eu tenho aqui uma grande novidade para você. Nós lançamos o curso para a primeira fase da OAB, focado em 9 matérias: trabalho, processo, trabalho, civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal e o estatuto da OAB. Essas 9 matérias são suficientes para que você consiga alcançar a pontuação. Ao invés de estudar 17 matérias, você vai estudar 9. E além disso, você vai resolver muitas, mas muitas questões comentadas. O macete para ser aprovado para a primeira fase da OAB está na resolução de questões comentadas e com a leitura dos artigos, súmulas e orientações que forem mencionados nos comentários. De nada adianta ficar assistindo vídeos sem fazer as suas anotações. De nada adianta fazer as questões sem fazer as suas anotações. É muito importante que você anote o conteúdo, faça as revisões. Matéria dada, matéria estudada hoje. Se ligue na diferença e vem que passa. Clique no link desse vídeo e veja a promoção que nós preparamos. Detalhe, a promoção é por tempo limitado.